Essa é uma daquelas histórias do Brasil que quase ninguém conta. Uma história sobre comunidades inteiras de imigrantes poloneses e ucranianos, e a luta deles para manter sua cultura viva contra a força de um Estado que queria apagá-la. Bom, vamos começar por aqui. Essa frase, aprendi a falar português na escola, parece a coisa mais comum do mundo, né? Mas por trás dessa simplicidade se esconde uma história muito complexa de identidade, de assimilação e, acima de tudo, de sobrevivência. Para milhares de pessoas, essa frase não foi uma constatação, foi o resultado de um conflito cultural profundo e bem doloroso. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Final do século XIX, comecinho do século XX. Uma onda de imigrantes poloneses e ucranianos atravessam o oceano em busca de uma nova vida. O destino? O estado do Paraná, que era vendido lá na Europa como uma espécie de terra prometida. E eles vieram, se estabeleceram em dezenas de colônias, como dá para ver nesse mapa. Eram, na maioria, camponeses, artesãos, gente que trouxe na bagagem o seu jeito de plantar, suas tradições e um desejo enorme de construir um futuro para os filhos em solo brasileiro. E o centro de tudo, o coração nessa nova vida que eles estavam construindo, eram as escolas étnicas. E o mais interessante dessa foto aqui é que ela mostra muito mais que uma escola. Ela mostra o orgulho de uma comunidade, uma instituição construída por eles mesmos para preservar o que eles tinham de mais valioso: a língua, a fé e a identidade. Agora, essa frase é pesada. Ela foi tirada da ata de uma reunião da comunidade lá em 1911 e ela mostra exatamente o que estava em jogo. Para eles, a educação na própria língua não era só uma questão de cultura, era o único jeito de garantir que seus filhos não se tornassem uma subclasse, condenados ao trabalho braçal. Era uma luta por dignidade. Só que enquanto essas comunidades estavam ali construindo o seu mundo, a nação brasileira ao redor delas estava mudando. E uma nova ideologia muito forte, nacionalista, começava a ganhar força. A colisão era sinceramente inevitável. E aí entra em cena o Estado Novo de Getúlio Vargas. O projeto era muito claro: forjar uma identidade brasileira única, homogênea, para uma população que era, na verdade, super diversa. E qualquer coisa que parecesse um obstáculo para esse plano, virou um alvo. E este quadro aqui, ele resume o conflito de uma forma brilhante. De um lado, a visão da comunidade. As escolas são sagradas, são a base de tudo. Do outro, a visão do Estado. Essas mesmas escolas são uma ameaça à unidade nacional. Eram duas visões de mundo que simplesmente não podiam coexistir. A campanha de nacionalização do governo deixou de ser só um discurso e virou ação. Ação direta, opressiva. Da noite para o dia, o que era um direito cultural, a coisa mais natural do mundo, virou um ato de subversão. Virou crime. E foi aí que o clímax dessa batalha cultural chegou. Vieram os decretos, um atrás do outro, duros, mirando bem no coração dessas comunidades de imigrantes. Percebam a velocidade. Em questão de 2 anos, uma campanha sistemática foi colocada em prática para apagar qualquer traço de identidade étnica da vida pública. Escolas foram fechadas, livros foram proibidos e até os nomes das associações tiveram que ser abrasileirados. Mas o Estado não só apagava, ele substituía. Os materiais escolares foram inundados com propaganda nacionalista, promovendo um verdadeiro culto à personalidade do presidente Vargas. O mais irônico é essa conclusão aqui: colocar Getúlio Vargas como o grande solidificador da liberdade do Brasil, justamente no auge de uma ditadura. Dá para imaginar o clima que se instalou? Um medo constante. A vida cotidiana virou um campo minado. Falar a língua materna em público, uma coisa tão básica, se tornou um ato de coragem que podia levar qualquer um para a cadeia. Diante da aniquilação da sua identidade pública, parecia o fim. Mas as comunidades não se renderam. A cultura delas não morreu. Ela simplesmente se tornou clandestina. E é aqui que a história dá uma virada triunfante. Tem cachorro na porta. Essa era a senha, a mensagem codificada que um padre falava em ucraniano no meio da missa. Era o aviso: a polícia tá lá fora. Um ato de desafio, silencioso, brilhante, usando a própria língua proibida para se proteger da repressão. A resistência não foi com armas, foi com a teimosia de preservar a cultura dentro de casa, na igreja, nos rituais. As casas viraram as novas salas de aula. Os padres encontraram brechas para continuar usando sua língua. Cada ovo de Páscoa pintado, cada reza sussurrada na língua materna, era uma pequena, mas imensa, vitória contra a opressão. O regime do Estado Novo um dia caiu, como todos os regimes autoritários. Mas a grande pergunta ficou no ar: e a chama da cultura polonesa e ucraniana no Paraná?
Será que ela tinha se apagado? A resposta é um gigantesco não. A cultura que foi empurrada para as sombras não só sobreviveu, como continua viva, próspera, conectando o passado com o presente de um jeito muito poderoso. É só olhar para essas imagens. Um livro de 1938 e um jornal de 2008. A linha do tempo nunca foi quebrada. E o que a gente vê hoje é a prova dessa resiliência. Clubes, grupos folclóricos, tradições como a bênção dos alimentos na Páscoa, jornais ainda sendo publicados em ucraniano, tudo isso mostra que a cultura pôde ser silenciada por um tempo, mas nunca, jamais apagada. É um testemunho incrível da força que uma comunidade tem. No fim das contas, a história triunfante dessas comunidades nos deixa com essa pergunta, e também com uma resposta. Ela nos mostra uma lição poderosa sobre a resiliência do espírito humano. Ela mostra que quando uma cultura está enraizada de verdade, na casa das pessoas, na fé, na memória que passa de pai para filho, ela consegue aguentar as piores tempestades e sair do outro lado não só intacta, mas ainda mais forte.